O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Sua roupa ficou muito branca, brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversaram sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viam a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes dois homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo a entrarem dentro da nuvem. Porém, saía uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. E os discípulos ficaram calados. Naquele dia, não contaram a ninguém nada do que haviam visto. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Obrigado, Padre Luiz, por proclamar o Evangelho para nós. Padre Luiz é 83 anos, missionário do PIM, Pontifício Instituto das Missões. Tem muitos mártires, sobretudo por causa mártires, quer dizer, missionários do PIM que deram a vida na Ásia, China. E nós somos amigos, irmãos, desde 50 anos atrás, né? Nos encontramos no curso de teologia. E agora nos reencontramos mais por fim da nossa jornada, né? Pois é, irmãos e irmãs. Quantos apóstolos tinha Jesus? 12? Tem certeza? Vocês prestaram atenção no Evangelho? Naquele tempo, Jesus levou consigo os apóstolos. Então deveria ter 12 nomes aqui. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Quantos deu? E subiu a montanha. E os outros 9? Vocês nunca se perguntaram, né? Por que Jesus levou só 3? E esses 3? Se ele tinha 12. Não cabia lá em cima? Não é nada disso, não. Esses 3 eram os 3 piores. Dos 12 apóstolos, eram os 3 mais. Qual é o centro do Evangelho de hoje? A oração nos ajuda. O primeiro grande eixo do Evangelho de hoje. Ó Deus, na gloriosa transfiguração do vosso Filho, confirmaste os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias. Concedei aos vossos servos. Aí vem. Concedei aos vossos servos. Primeiro grande eixo. Ouvir a voz do vosso Filho amado. E o segundo grande eixo é consequência dessa
Papa Francisco tem falado muito ultimamente, né? Inclusive, o que ele está querendo com o sínodo sobre a sinodalidade é justamente isso, que a igreja como um todo, desde o Papa, os bispos, cardeais, bispos, desde as bases, cada família cristã, cada comunidade, paróquia, que todos nós abramos mais os ouvidos, e não só aqui mas os ouvidos do coração, da alma, da mente. Então, o centro do evangelho de hoje é justamente quando, onde é que está? Da nuvem, né? Diz aqui, ó. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Aqui está o centro. Então, Jesus tinha 12, levou aqueles três, por quê? Agora dá para responder facinho, né? Eram os três mais surdos. A palavra de Jesus entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eles já sabiam, eles imaginavam que já sabiam tudo. Nós já sabemos tudo. Não precisamos, né? Nós só vamos tomando as proteínas. Vou lembrar uma passagem que foi lida, inclusive, esses dias atrás, né? Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei minha igreja. Logo em seguida, no mesmo, Jesus fala para Pedro: Sai de mim, Satanás. Você pensa como os homens e não como Deus. Isso é uma pedra de tropeço no meu caminho. Bom, o importante aqui é que primeiro Jesus garante. E a palavra, e ele garante, quando Deus garante, ele garante mesmo. Não volta atrás. Ele cumpre o que promete. Jesus prometeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei minha igreja. Ele não voltou atrás. Mas ele precisa acordar Pedro, porque Pedro está dormindo, está surdo. Jesus anunciou: Eu estou indo, meu caminho é esse. Ó, meu caminho, estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser preso, torturado, vou sofrer nas mãos das autoridades religiosas, também do mundo, no caso Pilatos, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Eu vou vencer a morte. E aí Jesus falou isso e Pedro não ouviu. Quer dizer, ele ouviu, mas ele achou que já sabia tudo. Falou: Não, senhor, pode ficar tranquilo. Nós vamos defender o senhor. Não, não, isso nunca vai acontecer, nós não vamos deixar acontecer. Entenderam? Não? Então, irmãos, o centro hoje é esse. Só que hoje não é mais. Pedro, Tiago e João já aprenderam a escutar e ouviram. Tanto ouviram que, desses três aqui, vai acabar se cumprindo a promessa de Deus. Pedro vai ficar mesmo à direita. Porque esses três eram os piores porque eles estavam disputando e perturbando a vida, o processo de formação dos outros todos. Jesus formando os 12 para constituir a igreja, e esses três estavam brincando para ver quem que ia ficar à direita e à esquerda, imaginando que Jesus ia ser rei aqui na terra. Né? E Pedro falou: Eu sou mais velho, eu sou mais experiente, eu sou o chefe da cooperativa de pesca deles. Eu sou o primeiro. Mas Tiago e João falavam justamente o oposto, né? Você já passou, você é velho. Nós somos jovens, nós temos ideias novas. E até instigaram, e a pobrezinha da mãe foi lá, que eram irmãos, Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu. E eles instigaram a mãe foi falar com Jesus: Senhor, os meus 2 filhos são os melhores para ficar à direita e à esquerda do Senhor. Lembra? Lembra que Jesus perguntou também: será que eles vão poder ser batizados com o batismo com que eu serei batizado? Será que vão ouvir? Será que vão se converter? Será que vão se deixar penetrar e inundar, deixar
Deus tomar conta do destino deles? Será que eles vão confiar, vão ter essa fé? O batismo. Será que vão poder beber do cálice que eu vou? Será que vão poder amar como eu? E a mãe respondeu que sim. Ela não tinha muita consciência do que Jesus estava perguntando, mas a resposta dela não estava errada, porque de fato esses três abriram os ouvidos, ouviram, se converteram, se deixaram tomar pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, né? Pelo Espírito de Cristo, e passaram a amar como Jesus. Tanto assim que, como eu disse, os três obtiveram a direita e a esquerda. Pedro, primeiro Papa. Tiago, primeiro dos apóstolos a morrer como Jesus, mártir, perdoando até os inimigos. Capítulo 12 do livro dos Atos narra o martírio de São Tiago, que foi decapitado a mando de Herodes. E João? João fica à esquerda, ele é o último dos apóstolos a morrer e o único dos 12 cujo martírio não foi de sangue. Nem por isso deixou de ser um martírio. Por quê? Porque ele foi exilado para uma ilha e passou anos lá sozinho, né? Mas de lá, mesmo exilado, ele ainda assim escreveu o livro do Apocalipse. Quer dizer, ele ainda exerceu o ministério de bispo em relação às suas comunidades. Então, irmãos e irmãs, hoje essa palavra é para nós. Nós já somos batizados, crismados, participamos da Eucaristia, nós já largamos tudo, entre aspas, como os apóstolos tinham largado, já estamos seguindo Jesus, mas como é que anda nossa audição? Essa é a pergunta hoje. Porque às vezes nós já estamos seguindo, já sabemos bastante coisa, mas o ruim é achar que já sabemos tudo. Não sabemos tudo. E precisamos ficar atentos, muito atentos. E aí, esse é o primeiro grande eixo, então. Nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir a voz do Filho amado, a voz de Jesus, que é o Filho amado de Deus, o caminho, a verdade e a vida. E acolher sempre essa palavra, por mais dura que ela seja, por mais difícil que ela seja de ser posta em prática. E qual é a questão aqui? Por que Jesus leva esses três lá para cima? Ele leva os três lá para cima porque, justamente, para desfazer o erro que eles tinham na cabeça. Então, Jesus fala, não só quando fala, mas ele fala também fazendo memória da história. Liturgia não deixa de ser memória. Liturgia é memória. É lembrar da história. Então, Jesus leva os três lá para cima. E o que Jesus faz? Uma liturgia com os três. Os três mais difíceis. Os três que estavam disputando. Então, qual é a liturgia que Jesus faz? Jesus se transfigura. E aqui está o segundo grande eixo. O primeiro é ouvir. Ouvir para quê? Para a gente se transfigurar. O que nos transfigura é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que nos transfigura é a graça de Deus agindo em nós. Mas se nós não abrirmos os ouvidos para a palavra, não prestarmos atenção, essa graça não tem como agir. Por quê? Porque Deus não passa por cima da nossa liberdade, da nossa consciência, da nossa inteligência. Então nós precisamos dizer, ouvir e depois aderir. Senhor, eu creio. Entrego ao Senhor a minha vida, meu coração, meu destino. Me ajude a tomar as decisões. Essa é uma questão séria. Que todo dia nós estamos tomando decisões. Não estamos?
Algumas pequenas, algumas médias e algumas maiores. Mas o fato é que todo dia a gente tem que tomar alguma decisão, né? Seja em relação a si mesmo, seja em relação ao marido, à mulher, aos filhos e aos, aos que nos servem, diante da vida, dos fatos. Ora, enquanto a gente continuar tomando as decisões sem levar em consideração, ou seja, sem ouvir, sem levar em consideração a palavra de Deus, provavelmente, dificilmente vamos acertar nas decisões. Então, Jesus leva os três lá para cima e faz a liturgia. Ele lembra o quê? A história do amor de Deus. Ele se transfigura e ele faz aparecer transfigurados à sua direita e à sua esquerda duas grandes personalidades da história da salvação. Moisés, da primeira aliança, da antiga aliança, né? Sinai, e Elias, o primeiro grande profeta, defensor da aliança. Ambos sofreram barbaridade. Então, nessa liturgia, Jesus está antecipando para os apóstolos uma realidade, uma verdade. Qual é a verdade que Jesus está revelando? E esse é o segundo grande eixo e também muito importante, o destino do ser humano. A quem pertence a vitória? Ao demônio, autor e princípio do pecado? À morte? Não. A vitória pertence a Deus. Pertence não ao ódio, mas ao amor. Não à mentira, mas à verdade. Não ao demônio, mas a Deus. O ser humano que ouvir e aderir à palavra e confiar e for tomando as decisões de acordo com essa palavra, esse ser humano também vai participar da glória de Deus. O que Jesus apresenta para os três é a glória de Deus. E sem muitas palavras. Sem muitas palavras. Então você imagina. Eu fico imaginando, é bom imaginar essas coisas. Porque eu li o evangelho aqui e eu imagino a cena. Jesus lá em cima do monte. Tá bom? Primeiro sozinho. Mas diante dele tem três pessoas: Pedro, Tiago e João. Três, e Jesus faz aparecer Moisés e Elias. Aí fica 3-3. De frente, olhando de frente. E esses três, Pedro, Tiago e João, de repente, o que eles veem? A glória de Deus. Jesus desfigurado. E do lado dele, Moisés e Elias. Ora, claro que Pedro, Tiago e João conheciam a história. Conheciam a história, mas assim, entendeu, não? Sem meditar profundamente. E aqui Jesus está fazendo com que eles meditem. Vocês estão querendo ficar à minha direita e à minha esquerda. Estão vendo? Já estão ocupados. Minha esquerda e minha direita já tem gente. Moisés não está morto, está vivo. Está na glória de Deus. Elias não está morto, está vivo, está na glória de Deus. Irmãos, essa verdade é muito profunda. Se não existisse céu, se não existisse glória de Deus, se as pessoas, a vida nossa, se a vida de cada ser humano acabasse no cemitério, Jesus não teria se transfigurado e nem teria feito aparecer ali Moisés e Elias. Não foi uma imagem que Jesus fez aparecer ali. Não foi uma mera imagem. O que Jesus fez aparecer ali foi, de fato, as pessoas, uma graça especial, um milagre. O que Jesus fez aparecer ali foi, de fato, duas pessoas.
vivas, Moisés e Elias, na glória de Deus. E aí Jesus então vai fazendo com que eles reflitam que eles estavam querendo o cargo à direita e o cargo à esquerda. Só que o que Jesus mostra para eles? O meu reino não é deste mundo. Esse é o erro de vocês, que Jesus está apontando para Pedro, Tiago e João. Vocês estão querendo ficar comigo, a minha direita e a minha esquerda? Até aí tá bom. Só que o erro é que vocês estão achando que eu estou num lugar e eu estou no outro. Vocês estão achando que o meu reino é desse mundo. Vocês estão achando que eu vou morar no palácio. Vocês estão achando que ficando à minha direita e à minha esquerda vão ter tudo do bom e do melhor. Ter poder, prazer, riqueza, e assim vai, né? Olha, aí que Jesus faz, então, com que esses três, Pedro, Tiago e João, compreendam por que Moisés está aqui à minha direita, vivo, está aqui. Entenderam? Jesus vai recuperar com eles a história. Vai dizer, quem era Moisés? Moisés já tinha o que vocês estão querendo ter. Como assim? Ué, o que Moisés já tinha? Moisés era, tudo bem, que nasceu pobre e condenado à morte. Mas foi por pouco tempo, né? Ele foi adotado pela filha do faraó, que encontrou a criança lá no cestinho, e foi levado para o palácio. Moisés já tinha vida de príncipe. Moisés morava do lado do faraó, era filho do faraó. Moisés já tinha o que vocês estão querendo ter. E o que Moisés fez? Foi lá que ele ficou? Foi lá no palácio do faraó que ele ficou? O que ele fez? Ele fez o que poucos de nós teriam coragem de fazer se também estivéssemos morando num palácio, né, do lado do homem mais rico do planeta e mais poderoso. Moisés rompeu com o faraó. Moisés saiu do palácio, renunciou, passou a ouvir Deus, passou a servir o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e passou a servir o povo. E tirou esse povo do Egito. E sofreu barbaridade por isso. Não só com o faraó, sofreu com o próprio povo também, na caminhada. Sofreu, foi servo fiel até o fim. É por isso que ele está aqui. Vocês estão percebendo o que Jesus está dizendo para aqueles três? Vocês estão no caminho inverso. Então Jesus os chama, revela para eles: o meu reino não é desse mundo. Eu quero que vocês estejam à minha direita e à minha esquerda, mas vocês têm que compreender justamente. Vocês estão no caminho exatamente contrário ao caminho da minha direita e da minha esquerda. E é isso que Jesus espera também de nós hoje. Que nós compreendamos se ele, Jesus, estiver pedindo para a gente mudar alguma coisa na vida, que nós compreendamos que ele está fazendo esse pedido por nosso bem, porque ele nos quer vivos eternamente, na glória dele. E não o contrário. Muitas vezes a gente pensa que, se está querendo entristecer a minha vida, tirar a minha liberdade, tirar meu prazer. Não é bem assim, é justamente o oposto. Que nós compreendamos. E portanto, que nós ouçamos a palavra, abramos sempre, estejamos sempre de ouvidos abertos e sejamos capazes de ter coragem de aderir à palavra de Jesus a ponto de acreditar que vale a pena sim amar como ele. Porque quanto mais a gente for amando como Jesus, que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é lento mesmo, é difícil. Mas quanto mais a gente for amando como Jesus amou, mais nós nos transfiguramos. O que é uma pessoa transfigurada? É uma pessoa luz. É uma pessoa que atrai as outras.
todo mundo fica, porque é uma pessoa que chama atenção. Chama atenção não porque é celebridade, porque é rico, porque chama atenção pela bondade, pela calma, pela serenidade, pela misericórdia, pela paciência, né? Por irradiar paz, por saber acolher e ouvir as pessoas. Uma pessoa transfigurada é um anjo. Bom, pelo menos o povo diz, né? Olha, fulano então é um anjo. É uma forma de dizer, aquela pessoa ama como Jesus, né? É uma pessoa luz, transfigurada. E o contrário, vamos encerrar por aqui. Qual que é o contrário? Pessoa transfigurada. O que é uma pessoa desfigurada? É o contrário, né? Em vez de ser luz, incógnita, é escuro. Você não, os outros não têm confiança. Ele não, ao invés de atrair, repele. As pessoas fogem de uma pessoa desfigurada. Por que foge? Porque sabe que é uma pessoa agressiva, mal-humorada, né? Uma pessoa que está sempre mentindo, né? Uma pessoa que está sempre, entendeu? Muito fechada, muito egoísta. Uma pessoa desfigurada, a palavra desfigurada quer dizer o quê? Que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa desfigurada é aquela que quando a gente olha, ao invés de ver Deus, de ver Jesus, de ver um anjo, de ver o Espírito Santo, a gente não vê nem um ser humano. Entenderam ou não? Então, aqui, o meio é ser humano. Ser humano já é uma grande coisa. Uma pessoa humana, uma pessoa boa, já é uma grande coisa. É o meio. Agora, o ser humano, o que o pecado faz com o ser humano? O ser humano que é chamado a subir, ou seja, ser mais do que humano, ser divino, filho de Deus. O pecado faz o contrário. O ser humano nos torna desumanos. É isso que é desfiguração. Uma pessoa desumana é uma pessoa que só pensa em si. Uma pessoa cruel, fria, uma pessoa calculista, uma pessoa, sabe, traiçoeira. Pois bem, então, é disso que se trata. Nosso destino é a transfiguração. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Para a vitória com Ele. Para participar da glória dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.